Olá, boa noite. O Conselho Nacional de Justiça lança painel de inspeções com formato inédito no sistema socioeducativo e recebe adolescentes jovens que cometeram atos infracionais. Supremo suspende a cobrança da dívida da Embrapa sem precatórios. Justiça de Santa Catarina decide que banco pode cobrar tarifas de contas bancárias inativas por até 6 meses, caso o cliente não peça o encerramento. Prêmios de sites de apostas poderão ser usados para pagar dívidas trabalhistas dos apostadores. Polícia Federal investiga esquema de compra de votos em Sergipe. Justiça catarinense condena 2 irmãos a 480 anos de prisão pela chacina de Campo Herê, que deixou 4 pessoas mortas e 6 feridas. E ainda, em iniciativa inédita, Tribunal do Júri em Tocantins usa cadastro da Justiça Eleitoral para formar a lista de jurados deste ano. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 15 de janeiro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal validou um trecho de uma lei orgânica do Distrito Federal que permite a convocação do Procurador-Geral do DF pela Câmara Legislativa para prestar informações. Na ação, a Procuradoria-Geral da República questionou a constitucionalidade do trecho. Com a decisão do plenário do STF, a Câmara Legislativa tem agora a prerrogativa de convocar o Procurador-Geral do DF para prestar informações sobre assuntos previamente combinados. O cargo é ligado diretamente ao chefe do Executivo e os trechos da lei orgânica do Distrito Federal estabelecem que a ausência à convocação caracteriza crime de responsabilidade. A Procuradoria-Geral da República entrou com ação direta de inconstitucionalidade no STF, argumentando que a norma viola o princípio da separação dos poderes e invade a competência da União para regulamentar e processar crimes de responsabilidade. No plenário, o voto do ministro Gilmar Mendes prevaleceu no julgamento, observando que o artigo 50 da Constituição Federal determina que a convocação do Legislativo é exercida sobre autoridades ligadas diretamente ao chefe do Executivo, o que se aplica ao Procurador-Geral do DF. No julgamento, os ministros definiram ainda que, em relação às demais autoridades, como dirigentes e servidores da administração indireta e defensor público-geral do DF, a lei orgânica não se aplica porque ultrapassa o previsto no artigo 50 da Constituição. O plenário acompanhou o voto de Dias Toffoli para invalidar os trechos que admitem este tipo de convocação. Por fim, o STF julgou inconstitucional a parte da lei orgânica do DF que define os crimes de responsabilidade e as regras de processo e julgamento. E o Supremo suspendeu a decisão da Justiça Federal de Aracaju, em Sergipe, que havia determinado a execução de uma dívida da Embrapa sem submetê-la ao regime de precatórios. A decisão também autorizava o bloqueio de bens da empresa para assegurar o pagamento. A reportagem de Evelyn Araújo. No caso, a Embrapa vendeu mudas de uma árvore, mas apenas parte delas correspondiam à espécie comprada. A empresa foi condenada a pagar indenização pelo erro na venda, por danos materiais à plantação do agricultor e por lucros cessantes. Na fase de execução, no entanto, a Justiça Federal em Aracaju determinou o pagamento da dívida pelo procedimento comum e não por precatório. O regime de precatórios é a forma prevista na Constituição para o pagamento de dívidas do poder público em condenações judiciais. O dinheiro para quitar essa dívida deve ser incluído no orçamento do governo. Na reclamação que chegou ao Supremo, a Embrapa alega que não explora atividade econômica. Os bens da empresa são impenhoráveis e as dívidas judiciais devem ser quitadas sim por meio de precatórios. Sustenta ainda que a decisão da Justiça Federal contraria entendimento do Supremo sobre o assunto. A decisão provisória e em caráter de urgência do vice-presidente do Supremo, ministro Edson Fachin. O ministro observou que em casos semelhantes, também envolvendo a Embrapa, o STF tem reconhecido que as dívidas judiciais devem obedecer ao regime constitucional de precatórios. Segundo Fachin, a possibilidade de que a determinação da Justiça Federal viole esse entendimento e a execução da dívida prossiga justificam a suspensão dos efeitos da decisão. A Justiça de Santa Catarina decidiu que são válidas as cobranças de tarifas de conta inativa por até 6 meses.
O entendimento é que a falta de movimentação na conta corrente por si só não gera extinção automática. Marta Ferreira. A discussão começou porque um cliente entrou na justiça questionando a legalidade da cobrança de tarifas bancárias feitas por um banco entre 2013 e 2017. Ele alegou que a conta era salário e não corrente. E com o término do vínculo de trabalho em dezembro de 2016, a conta teria se tornado inativa. Também argumentou que as cobranças seriam uma tentativa de enriquecimento ilícito por parte do banco. Assim, pediu uma indenização no valor de R$15 mil, porque teve seu nome incluído em cadastros de inadimplentes. Na primeira instância, as cobranças feitas pelo banco foram consideradas válidas, porque não foi comprovado o pedido de encerramento da conta por parte do cliente. Ele então recorreu, alegando que a decisão monocrática não levou em consideração o abalo moral sofrido por ele ter o nome sujo. Ao analisar o recurso, o tribunal esclareceu que, sem o pedido formal de encerramento, as cobranças realizadas durante o período de até 6 meses são legítimas, desde que estejam previstas no contrato. Depois desse prazo, porém, as cobranças tornam-se indevidas, já que é proibido o enriquecimento sem causa por parte do banco. O relator do caso também destacou que, se o cliente desejasse o encerramento da conta antes desse período, ele deveria ter formalizado o pedido junto ao banco. Assim, a Justiça catarinense decidiu que débitos referentes aos primeiros 6 meses são válidos e podem ser exigidos do autor, de modo que não há o que falar em restituição de valores ou indenização por danos morais. O Conselho Nacional de Justiça lançou um novo painel que apresenta dados nacionais sobre o sistema socioeducativo, que recebe jovens e adolescentes responsabilizados por atos infracionais. O painel vai ser alimentado por meio de inspeções judiciais periódicas nas unidades e vai permitir mais transparência e modernização na análise de dados que já foram cobrados do Brasil por instâncias internacionais. Repórter Pablo Lemos. Os dados mais recentes de inspeções judiciais no sistema socioeducativo apontam que a taxa de ocupação das 427 unidades do país está em 57,57%, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Ao todo, são 11.016 adolescentes, sendo que mais de 95% são do gênero masculino. A maioria tem 17 anos. Desses, 55% se identificam como pardos, 25% brancos e mais de 18% como pretos. Esse levantamento está consolidado no novo painel de dados nacionais sobre o sistema socioeducativo brasileiro. Aqui constam informações gerais de inspeções, número de jovens e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, quantidade de unidades, além de acesso a direitos. São detalhadas também a estrutura dos locais e do quadro de funcionários. Os dados sobre educação, por exemplo, revelam que 39% das unidades garantem mais de 20 horas semanais de estudo, enquanto 37% oferecem entre 16 e 20 horas semanais. Nos últimos anos, as informações sobre o sistema socioeducativo eram atualizadas com pouca regularidade, o que não contribuía para o aprimoramento de políticas públicas e pesquisas. Entre as novidades do painel está a possibilidade de acessar dados separados por estado, o número de adolescentes por tipo de medida, com recortes por gênero e raça, além de informações como o número de mortes nas unidades e processos abertos sobre tortura. Também foram incluídos dados sobre adolescentes gestantes, lactantes, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência e com transtornos mentais, além do acompanhamento detalhado das inspeções. Uma recomendação de 2021 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos orienta o Brasil a estabelecer indicadores sobre justiça juvenil e garantir dados atualizados e acessíveis. Em 2020, o relatório global das Nações Unidas destacou a ausência de envio de dados sobre adolescentes privados de liberdade, inclusive do Brasil. A seguir, Justiça catarinense condena 2 irmãos a 480 anos de prisão pela chacina de Campo Herê, que deixou 4 pessoas mortas e 6 feridas.
E ainda, iniciativa inédita, Tribunal do Júri em Tocantins usa cadastro da Justiça Eleitoral para formar a lista de jurados deste ano. Voltamos já. – 240 anos de prisão. Esta foi a pena para cada um dos réus que assassinaram 4 pessoas e tentaram matar mais 6. O crime ficou conhecido como a Chacina de Campo Herê. Repórter Viviane Novaes traz os detalhes. Marinalva dos Santos, de 18 anos, e Emídia dos Santos, de 53. Ana Cláudia Schultz, de 35. 3 das 4 vítimas da chacina em Campo Herê, no oeste de Santa Catarina, em janeiro de 2023. Momentos antes da tragédia, o irmão dos assassinos havia se matado por não aceitar o fim do relacionamento com a ex-companheira. Um dos irmãos jurou vingança. O outro foi até um bar à procura da mulher. Como ela não estava no local, o homem atacou a família e amigos. Além das 4 mortes, 6 pessoas ficaram feridas. Os réus foram a júri popular. O julgamento durou 2 dias e terminou na noite dessa terça-feira. Depois de 2 dias de julgamento, os réus foram condenados a uma pena de 240 anos de prisão, cada um, pelos crimes de homicídio e tentativa, todos qualificados por motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Os irmãos também vão ter que pagar uma indenização de R$100 mil à família de cada vítima assassinada, 50 mil para cada vítima ferida e 20 mil às 3 pessoas que estavam no local da chacina e não tiveram ferimentos. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça admitiu a aplicação simultânea de agravante genérica e majorante específica em casos de crime sexual. Quem explica essa decisão é Jéssica Castro. Foi analisada pelos ministros da terceira sessão em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos a aplicação conjunta de 2 dispositivos do Código Penal nos casos de crime sexual. Um deles é a agravante genérica e o outro a majorante específica. A advogada Cristiane Damasceno nos ajuda a entender melhor esses mecanismos legais. Uma agravante genérica é um instituto que foi criado pelo legislador do Código Penal que serve para poder aumentar a pena de quem pratica a conduta. A majorante específica nos casos dos crimes sexuais é porque o legislador, quando ele alterou os crimes contra a dignidade sexual, ele alterou o artigo 226. Então ele criou uma majorante, um aumento de pena específico para os crimes sexuais. Os ministros avaliaram se era possível aplicar simultaneamente a agravante da pena quando o crime é cometido nos casos de abuso de autoridade, violência contra a mulher ou doméstica. Analisaram ainda a previsão de aumento da pena para crimes em que há vínculo de autoridade ou familiar entre o agressor e a vítima. O relator do tema repetitivo no STJ, ministro Joel Ilan Paciornik, explicou que a relação de autoridade é o único ponto em comum entre os 2 dispositivos, mas a agravante genérica pode ser aplicada sem exigir relação de autoridade. Nesse caso, ela se soma à agravante. A terceira sessão seguiu o voto do relator e foi entendido que a relação de autoridade não se confunde com a situação doméstica. Uma mulher acusada de adulterar alimentos teve pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Jafer Araújo com as informações. A decisão foi do presidente do STJ, ministro Herman Benjamin. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, a mulher fazia parte de uma quadrilha que vendia produtos alimentícios com informações falsas sobre a data de validade. Ao STJ, a defesa alegou que a decisão que decretou a prisão preventiva da mulher foi genérica e abstrata, além de não ter elemento concreto capaz de justificar a medida. Os advogados ainda apontaram nulidade da prisão em flagrante, alegando supostas irregularidades praticadas pela polícia no ato da prisão. Ao indeferir a liminar, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, afirmou que a situação dos autos não justifica a intervenção prematura da Corte e que é necessário aguardar o julgamento do mérito de outro HC impetrado pela defesa no Tribunal Estadual.
Em iniciativa inédita, o Tribunal do Júri da Comarca de Palmas, no Tocantins, usou o cadastro do Tribunal Regional Eleitoral do Estado para formar a lista de jurados deste ano. A ideia veio para ampliar a diversidade e garantir a paridade de gênero na composição do corpo de jurados. Quem explica é o juiz Cledson José Dias Nunes, responsável pela implementação da novidade. Anualmente, nós temos que alistar os jurados que vão ser responsáveis pelos julgamentos do Tribunal do Júri no ano subsequente. E nós requisitávamos as instituições, entidades, associações, essas informações, né? E nós vislumbramos, através do cadastro da Justiça Eleitoral, tornar essa lista mais heterogênea, né? Nós termos mais pessoas representativas da comunidade de Palmas através do cadastro da Justiça Eleitoral. Então, nós buscamos uma parceria com a Justiça Eleitoral da Zona Eleitoral de Palmas, obtivemos esse cadastro e, a partir daí, nós formamos a lista dos jurados que vão realizar os julgamentos da Comarca de Palmas a partir deste ano de 2025. Isso torna, inclusive, as decisões, a nosso sentir, as decisões do Tribunal do Júri mais democráticas, né? Porque nós teremos pessoas de todas as classes sociais, de diversos tipos de posições, e nós pedimos, inclusive, conseguimos que fosse feito um balanceamento. Então, nós temos 50% de homens e 50% de mulheres. O Ministério Público Federal quer que o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas altere o edital do concurso publicado no ano passado para respeitar a lei de cotas. Márcio Fontinelli. Por meio de uma recomendação, o Ministério Público Federal orientou o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas a retificar o edital do concurso para a contratação de servidores para cargos administrativos, publicado em novembro do ano passado. O objetivo é garantir o cumprimento da destinação de 20% das vagas do certame para as pessoas negras, conforme ordenado por lei. O Instituto Quadrix é o responsável pela seleção e tem um prazo de 48 horas a partir da notificação para se posicionar sobre a recomendação. Caso o Instituto não responda ou se negue a seguir o indicado pelo MPF, tanto o Conselho quanto a banca podem responder judicialmente. Mato Grosso terá programa de doutorado para magistrados. A iniciativa contribui para o aperfeiçoamento e consequente melhoria da prestação de serviços à sociedade. Vamos ver na reportagem de Eli Cristina Azevedo. Investindo em qualificações permanentes, a Justiça Estadual visa melhorar a prestação dos serviços aos cidadãos. Foi com essa finalidade que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em parceria com a Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, FADISP, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público, fizeram a abertura do programa de doutorado em Direito na Escola Superior de Contas do TCE. A presidente do Judiciário Mato-Grossense participou da aula inaugural e destacou o ganho para a administração pública e sociedade. Os tribunais têm a obrigação de fazer com que o aperfeiçoamento dos seus membros, dos seus servidores, seja constante. A magistratura não é diferente. O Poder Judiciário tem esse cuidado e, em parceria com o Tribunal de Contas, tem sido mais fácil, tem sido mais rápido alcançar esses objetivos. Juízes, juízas, desembargadores, né, servidores. Então, daqui a 3 ou 4 anos, nós teremos saindo desses bancos 30 profissionais melhores do que já são. Então, o que nós estamos fazendo aqui é pioneiro. Pioneiro e com um único objetivo, que é criar possibilidades melhores de atender a sociedade matogrossense. É a primeira vez que Mato Grosso terá um curso de doutorado interinstitucional em Direito no formato presencial, com 30 vagas. O curso contempla 18 magistrados da Justiça Estadual e as aulas serão nas escolas superiores das instituições parceiras. A ESMARG, no ano 2025, vai completar 40 anos. No caminhar de quatro décadas que vai se fechando esse ciclo, né, ela vem num processo de evolução contínua. Tivemos, há 2 anos atrás, o curso de mestrado, né, e agora
Isto é inédito, não é inédito só na escola, mas é inédito neste território, no estado de Mato Grosso. É um curso de doutorado. Quanto melhor treinado estiver o servidor público, o magistrado, o promotor e tal, melhor para a instituição, né? E tem a capacidade de prestar um serviço melhor para a sociedade. Tornar científico o trabalho que a gente desenvolve, porque o trabalho científico ele fica documentado e ele fica registrado como história do próprio Tribunal de Justiça, como a história do magistrado, como uma contribuição para a sociedade que pode servir de consulta. E eu acho que isso é fundamental para que a gente possa crescer, desenvolver institucionalmente e aprimorar a atividade jurisdicional. A seguir, TRF da Primeira Região mantém isenção de IPTU sobre a área do aeroporto de Salvador. E prêmios de sites de apostas poderão ser usados para pagar dívidas trabalhistas dos apostadores. Voltamos em instantes. Uma decisão da Justiça Trabalhista de São Paulo vai permitir que prêmio de sites de apostas sejam usados para pagar dívidas trabalhistas dos apostadores. Repórter Bruno Silveira tem os detalhes dessa determinação do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Com a decisão, sites de apostas deverão comunicar à Justiça do Trabalho se devedores de ações trabalhistas possuem créditos a receber, que poderão ser usados para a execução dos débitos. Para a 4ª turma do TRT, é necessário buscar meios adequados para cumprir as decisões trabalhistas. Por unanimidade, a turma revisou uma decisão de instância inferior e autorizou a expedição de um ofício aos sites de apostas. Ao menos 10 plataformas operadoras de bet devem responder aos ofícios sobre possíveis créditos, mesmo que a resposta seja negativa. Caso existam valores, as empresas devem aguardar uma nova ordem judicial para transferir a quantia para uma conta vinculada ao processo. A decisão explica ainda que um dos objetivos da lei que regulamenta as bets é justamente garantir o combate à ocultação de valores. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por meio de liminar, suspendeu o pagamento de gratificações aos conselheiros e procuradores do Tribunal de Contas do DF. O valor é de quase 8 milhões de reais. A decisão liminar é da 8ª Vara de Fazenda Pública do DF. A juíza Mara Cilda Nunes de Almeida determinou a suspensão do pagamento a todos os conselheiros e procuradores do TCDF, até que saia a decisão final do processo. Em dezembro do ano passado, os conselheiros aprovaram um pagamento de gratificações por produtividade, valores retroativos ao período de 2018 a 2023. Em seguida, foi apresentada uma ação popular pedindo o não pagamento dos benefícios e, se caso já tivesse ocorrido, a devolução do dinheiro. A juíza considerou que não pode ocorrer o pagamento retroativo. Quanto à restituição, isso será determinado quando houver a decisão definitiva. Se a liminar for mantida, os valores deverão ser corrigidos e restituídos aos cofres públicos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a isenção de IPTU sobre a área do aeroporto de Salvador, na Bahia. Repórter Marta Ferreira. A discussão teve início porque a Prefeitura de Salvador começou a cobrar o IPTU do aeroporto local depois que houve a privatização. Na Justiça, o município de Salvador argumentou que as receitas da Infraero não provêm exclusivamente da cobrança de tarifas aeroportuárias, o que tornaria inviável a ausência de cobrança. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve decisão que declarou a imunidade da Infraero em relação à cobrança do imposto sobre a área do Aeroporto Internacional de Salvador, por se tratar de uma empresa pública prestadora de serviço público.
Ao analisar o caso, o relator no TRF1 destacou que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Infraero é uma empresa pública prestadora de serviço público e, por isso, faz jus à imunidade recíproca, ou seja, a isenção da cobrança de impostos incidentes sobre o seu patrimônio, como previsto na Constituição. Também ressaltou que o contrato de concessão de uso é utilizado exclusivamente para escritório operacional e para atendimento a passageiros, o que configura a atividade vinculada à atividade fim da Infraero, não havendo cobrança do IPTU por consequência. Em Mato Grosso, a campanha Janeiro Branco alerta para os cuidados com a saúde da mente. A reportagem de Carlos Celestino traz orientações importantes para prevenir transtornos de ansiedade e depressão. Acompanhe. A Organização Mundial da Saúde aponta que cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vivem com algum tipo de transtorno mental. No Brasil, os dados do Ministério da Saúde mostram que o país lidera um ranking mundial de transtornos de ansiedade, com 9,3% da população afetada. São 18 milhões de brasileiros. A depressão é outra doença que preocupa os médicos. São 5,8% da população com este diagnóstico, uma média de 12 milhões de pessoas no Brasil. Segundo os especialistas, é preciso ficar atento às mudanças dos hábitos e comportamentos do cotidiano que passam por alterações. Quando a pessoa começa a perder a vontade de fazer o que ela fazia, eu fazia atividade física todos os dias, para de fazer. Começa a ganhar muito peso, ou perder muito peso, ou alterar o sono. O sono dela estava ok, ela começa a perder o sono. Irritabilidade, tanto no trabalho quanto em casa. A mudança é o isolamento social. Ela passa a não frequentar os meios que ela frequentava antes. Com esses sinais e sintomas, a pessoa deve procurar ajuda profissional, seja de um médico ou de um psicólogo. E com a chegada de 2025, traz uma campanha dedicada à promoção da saúde mental e emocional. É o Janeiro Branco, que tem como objetivo despertar o interesse e sensibilizar as pessoas pelo bem-estar e a busca por cuidado psicológico. O acompanhamento médico é essencial, mas a prática de atividade física e a adoção de hábitos saudáveis são fundamentais para o tratamento. Evitar excesso de tela, excesso de internet, isso faz muito mal. Hoje o Brasil é um dos países que mais consome internet, a gente chama de dopamina barata, né? Que essa dopamina barata é que causa mais irritabilidade, ela prejudica. Em adolescentes e crianças, está sendo um dos principais fatores de ansiedade. Isso também causa no adulto. Então, são prevenção, atividade, viver no real, largar um pouco o virtual e trazer para a vida real. É encontrar o amigo, é bater papo presencialmente, é falar com o vizinho. No próximo bloco, o plano de saúde é condenado a indenizar idosa que teve assistência cancelada por decisão unilateral da operadora. E Polícia Federal investiga um esquema de compra de votos em Sergipe. Os detalhes já já. Uma engenheira trainee que recebia salário abaixo do piso da categoria vai receber todas as diferenças salariais. Para a 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, a norma coletiva que flexibilizou o valor para recém-formados é inválida. Repórter Larissa Batista. De acordo com a engenheira, em 2011, quando ela foi contratada, o piso salarial para os profissionais da área com jornada de 8 horas diárias era de R$ 4.632. Porém, o valor que recebia era inferior, R$ 3.706. Na reclamação trabalhista, a mulher alegou que a convenção coletiva que previa a remuneração abaixo do piso da categoria era inválida. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, aceitou o pedido e concedeu à trabalhadora as diferenças salariais referentes ao período em que ela recebeu salários menores em relação ao mínimo legal.
A construtora não concordou com a decisão e recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso, na 5ª turma, ministro Breno Medeiros, destacou que, segundo o Supremo Tribunal Federal, as convenções coletivas podem limitar direitos trabalhistas, desde que não se tratem de direitos fundamentais. No entanto, o piso salarial da engenharia, definido por lei, é uma remuneração mínima obrigatória. Assim, não seria permitido estipular um salário inferior com base na inexperiência profissional da pessoa. A decisão foi unânime. A empresa entrou com recurso extraordinário. A 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que a Claro deve responder por irregularidade nas condições de trabalho de uma companhia terceirizada. O espaço, destinado a um call center, não respeitava regras de saúde e segurança dos trabalhadores. Veja na reportagem de Rocine Gomes. Nas instalações da Master Brasil, em Belo Horizonte, auditores fiscais do trabalho constataram o descumprimento de diversas normas de segurança e saúde no trabalho, como questões ergonômicas e sanitárias. Por isso, aplicaram multas administrativas à empresa. Como o serviço é terceirizado, a Claro também recebeu a punição. A empresa de telefonia entrou com ação na Justiça do Trabalho para anular as multas. Ela argumentou que quando o Supremo Tribunal Federal validou todas as formas de terceirização, afastou a responsabilidade da tomadora de serviços por qualquer questão envolvendo os trabalhadores contratados pela prestadora. Esse argumento da Claro chegou a ser aceito pelo juízo de 1º grau. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, reformou a decisão. A Corte entendeu que a legalidade da terceirização não afasta a responsabilidade da tomadora por zelar pela segurança e saúde dos trabalhadores terceirizados. E argumentou que a Claro permitiu a execução do serviço sob risco ergonômico sem estudo completo e adequado. O relator do caso foi o ministro Maurício Godinho Delgado, até então integrante da 3ª turma. O ministro ressaltou que as empresas tomadoras de serviços devem cuidar das condições de trabalho de todas as pessoas que prestam serviços, sejam empregados diretos ou trabalhadores terceirizados. O que há de novidade aqui é a responsabilidade subsidiária, porque se trata de terceirização. Não é tão comum esse caso na nossa jurisprudência, é interessante. E os autos de infração da empresa terceirizante? A tomadora de serviço não responde? Me parece que sim, até a jurisprudência do Supremo, quando reconheceu uma validade muito ampla da terceirização, ressalvou, fica resguardada a responsabilidade subsidiária. Então, nesse sentido, eu estou negando provimento ao agravo de instrumento. O entendimento do relator foi seguido por unanimidade. Com isso, ficou mantida a responsabilidade da Claro pelo pagamento das multas administrativas. O caso transitou em julgado. Um plano de saúde e a operadora que administra o convênio de saúde foram condenadas a indenizar uma idosa que teve assistência cancelada unilateralmente. A decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Evelyn Araújo. A beneficiária de 85 anos utiliza o serviço de home care. De acordo com o processo, a idosa foi informada que o contrato seria cancelado e a estrutura de assistência domiciliar desmontada. Ao analisar o caso, o juiz da 2ª Vara Civil de Brasília entendeu que as provas do processo mostram que as empresas descumpriram o prazo para a notificação sobre a rescisão unilateral. O magistrado disse ainda que, conforme entendimento dos tribunais superiores, as operadoras de saúde devem assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico. Além do dano moral, o plano de saúde foi condenado a reintegrar a idosa ao plano com todas as coberturas, inclusive o serviço de home care. Ainda cabe recurso. Polícia Federal investiga esquema de compra de votos em Sergipe. Em outra operação, os agentes apuram venda de portes de armas de fogo. Confira os destaques.
Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão para apurar a falsificação e comercialização de portes de armas de fogo. O mandado foi expedido pela Primeira Vara Federal de Campinas. A investigação começou em julho de 2023, após o recebimento de denúncia. Cada documento era vendido por aproximadamente R$30 mil. Os portes vendidos são de emissão exclusiva do Ministério da Defesa e destinados a oficiais das Forças Armadas da Ativa e da Reserva. No entanto, eram entregues a civis. O material apreendido será encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Campinas. Em outra operação, a Polícia Federal em Sergipe investiga suspeitos de envolvimento num esquema de compra de votos durante as eleições municipais de 2024 em Laranjeiras. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão dos municípios sergipanos de Laranjeiras e Barra dos Coqueiros. As investigações começaram após uma diligência do Ministério Público Eleitoral, quando foram encontrados no interior de um carro diversos materiais ligados à campanha de um candidato, incluindo adesivos, camisetas e R$5 mil em espécie. As evidências sugerem que os itens seriam utilizados para aliciar eleitores em troca de votos. O material apreendido reforça a suspeita de corrupção eleitoral. Nesta quarta-feira, na retrospectiva das decisões do Supremo Tribunal Federal, vamos mostrar que o plenário manteve a condenação do ex-presidente Fernando Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa do ex-presidente queria que a condenação fosse revista. Repórter Marta Ferreira acompanhou. Fernando Collor foi condenado em maio de 2023 pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um esquema na BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis, que envolveu recebimento de propina para viabilizar contratos com a estatal. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em 2015 e aceita em 2017 pela segunda turma do STF. Para o Supremo, ficou provado que o ex-presidente recebeu R$20 milhões em propina e, por isso, o condenou a pena de 8 anos e 10 meses de prisão. A defesa de Fernando Collor, então, entrou com recurso, pedindo que a Corte revisasse alguns pontos dessa decisão, principalmente no que diz respeito à definição da pena. O recurso foi levado para ser analisado no plenário virtual. O julgamento havia iniciado em fevereiro deste ano e acabou suspenso. Um pedido de destaque do ministro André Mendonça levou à discussão para o plenário físico. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Ele já havia votado no virtual e manteve o mesmo entendimento, negando o pedido da defesa de Collor. Me parece aqui de forma bem sintética que não há dúvidas que a sanção por corrupção, a sanção no voto médio, alcançou 4 anos e 4 meses de reclusão, porque 6 ministros chegaram, no mínimo, a isso. E foi exatamente essa também a manifestação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, analisando não só isso, como os debates. Então, em relação ao réu Fernando Collor de Mello, eu afasto todos os argumentos. Em relação ao pedido da defesa de outro réu, Pedro Paulo Leone Ramos, Moraes reajustou o voto. Em relação ao réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, acolho parcialmente os embargos de declaração para reconhecer o erro material na proclamação da dosimetria da pena em relação ao delito de corrupção passiva e fixá-la no voto médio em 3 anos e 8 meses de reclusão e 68 dias multa. Já o ministro Dias Toffoli defendeu a redução de pena no caso de Fernando Collor. Estando na seara do direito penal, a dúvida deve prevalecer em favor do acusado, do réu. Então, no caso concreto, concluindo, já chegando à conclusão, eu entendo que deve-se reconhecer que a pena imposta ao réu Fernando Afonso Collor de Mello é a menor dentre as que empataram por 5 votos, ainda que se considerem 2 conjuntos, como dito, ou seja, 4 anos de reclusão e multa de 80 dias. No mesmo sentido, votaram os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques e André Mendonça. Na perspectiva de um empate, prevalece a opinião mais benéfica ao acusado.
E computando-se dessa forma o voto do ministro Luiz Edson Fachin, nós teríamos 5 votos pela pena de 4 anos e outros 5 votos por uma pena superior. Nesse caso, havendo empate, deve prevalecer a pena mais benéfica ao acusado. Mas acabou prevalecendo o voto do ministro Alexandre de Moraes e, assim, a condenação de Collor foi mantida. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido de julgar o caso. Você vai saber agora como pagar multas e ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Detalhes na reportagem de Mariana Fabre. O título de eleitor é cancelado se você não votar e não justificar a ausência por 3 turnos seguidos, ou se não atender a uma convocação da Justiça Eleitoral. Mas pode ficar tranquilo, porque regularizar é simples. Você pode consultar e pagar multas pela internet. O primeiro passo é justamente verificar sua situação eleitoral. Ao acessar o site tse.jus.br, no canto direito da página você encontra a opção Situação Eleitoral. Aí é só informar seu nome, CPF ou título eleitoral e consultar. Se não tiver pendências, tudo certo. Mas se descobriu que está com alguma multa a pagar, é só escolher a forma de pagamento, que pode ser por Pix, cartão de crédito ou boleto. E olha só, também dá para conferir e pagar pelo aplicativo e-Título, que é gratuito e está disponível para os sistemas iOS e Android. Você vai em Mais Opções, ali embaixo, no canto direito da tela inicial. Depois, clique em Pagar Multa Eleitoral. Se não tiver multa, vai aparecer que a sua situação está regular. Se tiver, o aplicativo vai indicar as mesmas opções de pagamento: boleto, cartão ou Pix. Pronto! Ah, mas se você for do time que prefere o atendimento presencial no cartório eleitoral, não esquece de levar um documento oficial com foto. Lá você vai receber uma guia para pagar a multa. E a seguir, paciente que teve queloide depois de fazer um procedimento no nariz será indenizada pela clínica médica. E a gente mostra como é a rádio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e como a programação tem aproximado o judiciário da população do estado. Voltamos já. A Justiça do Distrito Federal condenou uma clínica de estética a indenizar uma paciente que desenvolveu queloide depois de fazer um procedimento para remodelar o nariz. Viviane Novaes. A paciente fez um procedimento estético no nariz conhecido como rinomodelação com ácido hialurônico. No dia seguinte, ela teve inchaço, hematomas e dor intensa no local. O profissional da clínica fez então a retirada do ácido em 3 sessões, mas o quadro se agravou. Depois de alguns meses de tratamento, a paciente desenvolveu queloide, que é uma cicatriz elevada na pele. Ela entrou na justiça e a Vara Cível do Itapuã, no Distrito Federal, condenou a clínica a indenizar a paciente em R$ 4.500 por danos morais e estéticos. Segundo a decisão, a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da clínica em reparar os danos foi comprovada, mesmo que a cicatriz possa ser reparada. A rádio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso traz uma programação recheada de informações sobre o judiciário, serviços oferecidos pela Justiça do Estado e muita música boa. Sabe como ter acesso à programação? Confira na reportagem. A Rádio TJMT está em todo lugar, no carro, em casa, no trabalho ou por onde você estiver, com uma programação recheada de informações e serviços do Poder Judiciário de Mato Grosso. Além de música de ótima qualidade, a Rádio TJMT está cada vez mais perto dos ouvintes.
A Rosane é aposentada e adora a companhia da rádio durante o almoço. Ela é apaixonada pela radiodifusão e, desde criança, o aparelho faz parte da sua rotina. Hoje, com o avanço tecnológico, ela escuta toda a programação na Alexa. Alexa, Rádio TJMT. Reproduzindo Rádio TJ Mato Grosso. Rádio TJMT. Excelência em música. O diferencial é que não tem propaganda, né? E não interrompe muito, né? A música, né? E toca as músicas mais clássicas, né? Não músicas assim, anos 90, anos 80, né? Então é bem diversificado. O rádio é o meio de comunicação mais democrático que existe. Por isso, o Judiciário mato-grossense, atento às formas de consumo de informações da população, investiu em uma programação que se conecta à audiência através de spots, reportagens e podcasts que simplificam o acesso ao mundo jurídico de forma rápida e dinâmica. Que além de estarem disponibilizados na plataforma da Rádio TJ, estão também disponíveis para as rádios parceiras de Mato Grosso. Fixa, mais de 60 emissoras hoje transmitem o conteúdo produzido pela Rádio TJ, que eu gosto de chamar também de agência de notícia. A programação da Rádio TJ é pensada para quem está ouvindo no computador ou na Alexa ou majoritariamente das vezes, na maioria das vezes, com fone de ouvido. Então é uma programação mais suave. A programação musical ela é eclética, porque alguns horários, por exemplo, na manhã toca sertanejo, mas a maioria do tempo ela é uma programação mais voltada para quem gosta de pop internacional, dos clássicos internacionais. Também temos 2 horas com grandes clássicos nacionais. A rádio web do TJ está em várias plataformas. No celular e no carro você pode ouvi-la através de aplicativos como o Rádiosnet, que sintonizam o sinal das rádios de todo o país. Você também pode acessar pelo computador e ficar por dentro de toda a programação. Além disso, ela também está disponível do meio-dia às 2 da tarde na 104.3 FM, por meio de uma parceria com a Rádio TRT, do Tribunal Regional do Trabalho. De segunda a sexta, nós estamos nesse ambiente, que é um ambiente de uma rádio aberta, fazendo propagação da programação musical da TRT e também de assuntos de informações pertinentes ao Judiciário mato-grossense. Então, a população dentro do carro, em casa, em qualquer lugar, viajando, nesse horário, acessa informações do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma boa noite para você.